A verdadeira história macabra da mula sem cabeça é um mergulho nas raízes sombrias de uma das lendas mais aterrorizantes do folclore brasileiro. Essa figura, envolta em mistério, terror e moralidade, surgiu como uma forma de ensinar lições por meio do medo, mas sua origem esconde um passado ainda mais assustador. A origem da maldição. A lenda da mula sem cabeça tem suas raízes no período colonial do Brasil, influenciada pelas tradições cristãs e pelos mitos indígenas. Segundo a história, a mula sem cabeça é uma mulher que foi amaldiçoada por manter um relacionamento proibido com um padre, quebrando os votos sagrados de castidade. Como punição divina, ela é condenada a se transformar em uma criatura monstruosa todas as noites de quinta para sexta-feira. Sua forma amaldiçoada é a de uma mula de corpo flamejante, sem cabeça, que galopa freneticamente pelos campos florestas, emitindo sons aterrorizantes e espalhando destruição por onde passa. No lugar de sua cabeça, há um facho de fogo que ilumina a escuridão da noite. Detalhes macabros da transformação. O momento da transformação da mulher em mula sem cabeça é descrito como aterrador. Ela sente uma dor insuportável enquanto seu corpo humano se distorce e assume a forma de um animal selvagem. Suas mãos se tornam cascos, sua pele se cobre de chamas, e seus gritos se transformam em relinchos agudos e macabros. Em algumas versões da lenda, a mulher mantém a consciência durante a transformação, sendo obrigada a viver o horror de sua nova forma, incapaz de controlar seus próprios movimentos. Os sons da mula sem cabeça. Uma das características mais assustadoras da mula sem cabeça é o barulho que ela faz. Seus cascos de ferro batem com força no chão, ecoando pela noite como se anunciassem a morte. Além disso, ela emite relinchos estridentes, semelhantes a gritos humanos misturados com o som de um animal em agonia, causando calafrios em quem os ouve. Avistamentos e ataques. Relatos de avistamentos da mula sem cabeça são comuns em áreas rurais. Moradores de vilarejos contam que, ao ouvir o som dos cascos e o relinchar assustador, trancavam-se em suas casas, temendo ser atacados. Em algumas versões, a mula sem cabeça é violenta e pode perseguir aqueles que ousam cruzar seu caminho. Dizem que seus cascos podem matar instantaneamente e suas chamas queimam tudo que tocam. Um dos relatos mais assustadores descreve um homem que tentou enfrentar a criatura. Ele usou um chicote benzido por um padre para tentar domá-la. No entanto, a mula sem cabeça o atacou com tal fúria que ele foi encontrado morto ao amanhecer, com marcas de queimaduras no corpo e o chão ao redor dele completamente chamuscado. Como quebrar a maldição? Apesar de ser uma criatura aterrorizante, há esperança para a mula sem cabeça. Segundo a lenda, a maldição pode ser quebrada se alguém tiver coragem de arrancar o freio que ela carrega na boca, um objeto que simboliza sua submissão ao pecado. No entanto, isso exige extrema coragem, já que a criatura é feroz e mortal. Outra forma de quebrar a maldição é descobrir o verdadeiro nome da mulher amaldiçoada e revelá-lo em voz alta durante a noite em que ela assume a forma da mula. Dizem que isso a libertará, mas quem tenta esse método corre o risco de enfrentar sua fúria. A moral da lenda. A história da mula sem cabeça é mais do que um conto de terror. É uma narrativa carregada de simbolismo e moralidade. Ela foi criada em uma época em que a igreja tinha forte influência na vida cotidiana, servindo como um aviso contra a quebra de regras religiosas e sociais. A lenda reforça a ideia de que os atos imorais têm consequências graves, muitas vezes associadas a punições divinas. Porém, em análises modernas, alguns interpretam a história como uma crítica à opressão das mulheres, já que a culpa pela maldição recaía inteiramente sobre elas, enquanto os padres envolvidos permanecem isentos de punição. A mula sem cabeça no imaginário popular. Hoje, a mula sem cabeça continua sendo uma das figuras mais emblemáticas do folclore brasileiro. Embora muitos acreditem que a lenda seja apenas um conto antigo, ela ainda causa arrepios e desperta a imaginação de quem ouve seus relatos. Afinal, em noites silenciosas, quando o som de cascos ecoa ao longe, quem pode garantir que não é a mula sem cabeça galopando por aí?
em busca de redenção.